Vamos falar da previsão do tempo e conversar um pouquinho sobre o drama, né, que os gaúchos estão vivendo. Santa Catarina sempre muito solidária, né? Daqui a pouco, inclusive às 8 horas, falta meia hora, né? Daqui a pouco às 8 horas vai sair mais um batalhão de voluntários, de policiais militares que vão ajudar lá no Rio Grande do Sul, o estado todo mobilizado. Agora, uma pergunta que fica a seguinte, né? Santa Catarina já viveu momentos parecidos com o que nós temos atualmente no Rio Grande do Sul, mas o estado ainda está suscetível a uma situação como essa novamente no Rio Grande do Sul? E o meteorologista Leandro Puchalski está ao vivo conosco para conversar sobre esse e outros intempéries do clima. Leandro, muito bom dia para você, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, bom dia. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Prazer é meu poder conversar com os amigos mais uma vez. Leandro, como bem mesmo já disse o Marcos, né, na abertura do nosso bate-papo, Santa Catarina já passou por isso, né, e essas e outras, enfim, enchentes, enxurradas, principalmente em 2008 também que tivemos casos assim, mas nesse momento, o que acontece no Rio Grande do Sul pode ser uma realidade novamente aqui em Santa Catarina? Olha, nesse aspecto, né, a região sul do Brasil e aí talvez especialmente a parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se bem que a gente não pode tirar o estado do Paraná, que tem uma peculiaridade, o norte paranaense, ele tem uma característica climática, né, condições do tempo parecidas mais com o sudeste brasileiro do que propriamente com o sul. Mas vamos colocar o Paraná também nesse barco. O sul do Brasil, ele está numa latitude onde a gente tem um encontro tanto do ar mais quente, que vem da região equatorial, da parte centro-norte do Brasil, quanto das massas de ar frio que acabam avançando da parte mais do sul do continente. Então, aqui é uma região de encontro dessas massas de ar. Ora pode ser na altura, na latitude do Rio Grande do Sul, ora pode ser na altura, na latitude de Santa Catarina, né? Então, por isso, se você for buscar pela história, vai perceber eventos extremos de chuva intensa, com sérios problemas para a sociedade, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Então, isso faz parte da nossa região, faz parte das nossas condições meteorológicas. Então, mas se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que sim, em um ou outro momento, Santa Catarina ter situações como essa que o Rio Grande do Sul vem passando, perfeitamente dentro de que é uma característica meteorológica da região. Veja bem, eu não estou aqui falando de que a gente necessariamente vai ter e quando, que talvez seria a pergunta seguinte. Estou dizendo num sentido mais amplo, né, para a questão climatológica, para um comportamento para anos, né? Em um ou outro momento a gente pode enfrentar, como já enfrentou várias vezes aqui em Santa Catarina, são condições bastante razoáveis para a parte catarinense também. Leandro, você é um profissional que já atua na área há muitos anos e já vivenciou, né, cenários parecidos com esse em muitas outras oportunidades, não só aqui no Sul e tudo mais. Agora, a grande pergunta e um questionamento que fica também é em relação à prevenção, porque a prevenção à vida é sempre a mais importante, mas a gente precisa de ações, já que nós estamos numa região com todas essas características que você citou. A grande pergunta é, tem como prever, como se preparar para um possível caso como este do Rio Grande do Sul? Os equipamentos meteorológicos nos dão a condição de nos avisar que, olha, a região tal terá um grande volume de água nos próximos meses. O que a gente pode traduzir para o nosso ouvinte em relação a esse quesito prevenção, hein? Bom dia, Marcos. Olha, assim, ó, nesse sentido, desses eventos extremos, quando foge do controle, né, a gente tem que evoluir ainda. E eu aqui não estou nem falando muito nessa questão meteorológica de previsão, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso do Rio Grande do Sul, né? Isso, as redes sociais ajudam bastante, porque fica o registro, né, de uma maneira muito mais clara, que a maior parte das pessoas podem acessar. A previsão em si, ela já alertava para esses altos volumes de chuva
desde uma semana antes do evento. Né? Aconteceu semana passada, na semana retrasada, já tinha várias informações que falavam sobre o excesso de chuva. Inclusive, os modelos de previsão, a escala chegava até a superar a escala dos volumes que estavam previstos. Muitas vezes os modelos vão a 400, 500 milímetros e até estourava um pouco essa escala, o que acabou acontecendo. Teve alguns municípios do Rio Grande do Sul que choveu entre 700 e 800 milímetros só na semana passada. Só para o ouvinte ter ideia, isso é metade da chuva que ocorre num ano inteiro no estado gaúcho. Então, em termos de previsão, a gente está hoje num bom nível. Hoje em dia, a gente consegue, nesses eventos extremos, trazer uma informação de qualidade. E claro que aqui a gente sempre tem que ser bastante honesto com a população, que em alguns eventos, talvez esses modelos de previsão não sejam tão assertivos e atrapalhem um pouco o trabalho do meteorologista e às vezes possa não ser tão adequado. Mas no caso específico do Rio Grande do Sul, não passa por uma questão de qualidade ou não de previsão. Acho que a discussão não é muito essa, porque até foi bastante assertiva. Mas é bem isso que você trouxe. A gente tem que avançar nos impactos. E aqui eu vou dar todo o crédito, porque ouvi isso de um pesquisador e concordo plenamente, por isso vou dividir com vocês. O professor Gilberto Cunha, que é da Embrapa do Rio Grande do Sul, fez um comentário esses dias muito pertinente. Ele disse que nós precisamos evoluir na previsão de impactos, não na previsão meteorológica, que essa já tem uma boa qualidade. E isso sempre, tá? Não estou falando na previsão aqui do dia a dia, estou falando em previsão desses eventos extremos. Vou explicar. Por exemplo, se a gente chegar e disser, região norte de Santa Catarina, na semana que vem, vai ter de 500 a 600 milímetros de chuva. Qual o impacto? A gente sabe exatamente qual o impacto que vai acontecer na cidade, a gente sabe exatamente quais são os pontos que vão ser mais atingidos, quais são os pontos que vão ser menos atingidos, que tipo de estrago vai acontecer? É problema de desmoronamento de morro? É enchente? A gente tem esse conhecimento muito claro dos municípios? Acho que essa é a grande pergunta. É isso que pode fazer com que a gente minimize cada vez mais os impactos desses eventos extremos. É um conjunto. Você precisa ter uma boa previsão meteorológica, mas você precisa ter uma boa previsão de impactos dos municípios. E isso se faz através das universidades, principalmente, que já estão fazendo, que já têm bons trabalhos relacionados a isso. Então, é um grupo de trabalho, pessoas de todas as áreas, pessoal de hidrologia, de geologia, de meteorologia, pessoal da defesa civil, a sociedade como um todo, porque a gente precisa criar uma cultura de prevenção. Eu acho que esse é um ponto. Santa Catarina já evoluiu muito, mas a gente sempre pode melhorar. E eu acho que nesse aspecto de previsão de impacto, a gente precisa evoluir e aí a gente vai cada vez minimizar mais. Por exemplo, eu tenho acompanhado direto essa condição do Rio Grande do Sul e que vejo que tem muitas pessoas que estão ilhadas nas suas casas, não tem como sair, mas não saem das casas. Por quê? Porque tem medo de assalto, tem medo que a sua casa seja saqueada. E é justo que a pessoa pense assim. A gente sabe, no conforto da nossa casa, que é fácil dizer, tem que sair, como é que não sai? Mas se a gente estivesse passando pela mesma situação, talvez a gente saísse ou não saísse. Essa preocupação para a pessoa que está lá ilhada, que sabe que daqui a pouco pode ficar sem água, sem comida, mas é justo que ela pense assim, né? Eu, particularmente, não concordo. Eu provavelmente sairia, e eu acho que a pessoa precisa sair, mas também leva em consideração que a pessoa possa ter esse direito de não querer sair, porque ela está preocupada com a segurança. Então, quem sabe aí também tem um outro ponto que a gente precisa entender, que numa situação dessa, a gente também precisa dar segurança para essa pessoa, que ela saia da sua casa, mas segura, tendo certeza de que nada vai acontecer com o seu patrimônio. Então, assim, é muito amplo, é muita coisa que precisa ser envolvida nesses casos de eventos extremos. Então, acho que é aí que a gente precisa evoluir. Evoluir meteorologicamente, sim, com equipamentos, com pesquisa,
com observação, com qualidade de previsão, sempre a gente precisa evoluir, mas esses outros pontos precisam ser muito debatidos pela sociedade como um todo, porque cada vez mais, cada evento que acontece é uma lição, e a gente precisa, dali, sempre botar essa lição em prática, porque um próximo evento ele possa ser menos impactante. Como a gente começou a nossa conversa, né? Outros eventos dessa intensidade vão acontecer, não tenha dúvida nenhuma que vai acontecer em um ou outro momento, porque aí a gente vai entrar até nesse aspecto de aquecimento global, mudanças climáticas. É fato, pode uma ou outra pessoa negar, dizer que não, que é bobagem, que é isso, que é aquilo, tudo certo, mas é fato, não tem como negar. A pesquisa indica, a ciência indica e os sistemas, os eventos extremos estão aí para comprovar. Não, a pessoa não quer acreditar? Tudo bem, faz parte, mas é importante que as pessoas entendam. Eventos extremos como esses vão acontecer cada vez mais. E a gente fala em eventos extremos. Extremos para um lado, extremos para o outro. E isso é importante, porque às vezes as pessoas confundem. Extremo também é seca, também é um período longo, sem chuva, que traz tanto problema quanto um evento extremo de chuva, só que é mais lento, é mais gradativo, mas pode ser muito grave. E eventos como seca vão ser mais severos a partir de então. Chuva, seca, mas frio, calor intenso, ondas de calor, como o Brasil vem enfrentando ano a ano, mas também eventos de muito frio. Às vezes as pessoas confundem, dá um frio muito forte, ou aqui no Brasil, ou em outro local do planeta, e as pessoas dizem, e aí, cadê o aquecimento global? Veja bem, aquecimento global é a elevação da temperatura do planeta. As mudanças climáticas é a consequência disso. Então, os eventos extremos vão ficar mais frequentes. Obviamente que nós vamos ter períodos de frio, e frio muito forte, em algumas oportunidades, porque isso também faz parte das mudanças climáticas, isso também faz parte do aquecimento global. Leandro, e agora trazendo um pouquinho aqui para nossa terra, né, para Joinville, nesse momento já estamos com 24 graus de temperatura. Como é que vai ficar o tempo aqui em Joinville e na nossa região nesta quarta-feira? Olha, a gente tem uma quarta para a região de Joinville, para o norte do estado, com essa temperatura mais alta, né? E já no início da manhã ela já está mais elevada, deve se aproximar no decorrer aí dessa quarta-feira da casa de 31, 33 graus. O sol aparece, briga com as nuvens aí, mas consegue aparecer entre essa nebulosidade. E a quarta-feira ela deve ser assim. Quanto mais para o final do dia, vai ficando mais nublado, mas a princípio não passa muito disso, né? Tem um vento norte, que algumas oportunidades pode aparecer com rajada, principalmente no Planalto Norte, aquele vento norte, né, do aquecimento. E aí na quinta, amanhã, as temperaturas sobem um pouco menos, 26, 28 graus, porque fica mais instável. A gente tem algumas aberturas de sol, mas tem momentos da quinta onde uma chuva passageira aqui na região norte do estado volta a fazer parte da previsão, ter esse comportamento para amanhã. Leandro, obrigado, meu caro, pelas informações bem detalhadas, né? O ouvinte mandando mensagem aqui dizendo o seguinte, ó, parabéns, excelente matéria, boa explicação do Leandro, e é isso que a gente precisa neste momento, né? Informar cada vez mais a população. Quanto mais informação, melhor a prevenção, e tudo isso que você falou, certamente a sociedade faz a parte dela, o poder público também. Obrigado, boa quarta-feira e até amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado aí pelo espaço, e aqui tem que ser justo, né? Em todos esse grupo de trabalho que eu falei, de todas as áreas, com certeza o jornalismo faz muito a diferença, né? Tem que estar junto nisso, porque é a partir da informação que as pessoas possam se programar e podem evoluir. Então, não tenha dúvida nenhuma que dentro de todo esse processo para melhorar a nossa estrutura, a informação, o jornalismo tem que estar muito presente. Abraço para todos vocês e muito obrigado e boa quarta-feira. Até amanhã.